A graça e a paz, povo de Deus, meu nome é Diego Nunes e eu gostaria de convidar você a fazer comigo uma reflexão com o tema Nicodemos, quando a religião precisa nascer de novo. Nosso texto base, livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando pensamos em alguém que precisa encontrar Jesus, normalmente imaginamos pessoas quebradas, pessoas feridas, rejeitadas ou vivendo longe de Deus. Pensamos na mulher samaritana, pensamos em Zaqueu, os pecadores que estavam à margem da sociedade, mas João apresenta uma cena que nos surpreende. Jesus recebe um homem religioso. Seu nome era Nicodemos. Ele era fariseu, ele era mestre da lei, era respeitado pelo povo, conhecia as escrituras, tinha uma posição espiritual privilegiada. E justamente para esse homem Jesus diz: você precisa nascer de novo. O primeiro ponto que nós entendemos nessa reflexão é que o maior problema do homem não é apenas o que ele faz, mas aquilo que ele é. Nicodemos provavelmente esperava uma conversa sobre conhecimento, sobre sinais, sobre interpretação da lei, mas Jesus vai direto ao coração. Jesus não diz: Nicodemos, você precisa melhorar. Ele diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Existe uma diferença entre reformar uma vida e receber uma nova vida. Uma pessoa pode mudar hábitos, melhorar comportamentos, fazer boas obras e ainda assim continuar distante de Deus. Porque o Evangelho não começa com uma mudança externa, começa com uma transformação interna. Segundo ponto, a religião pode esconder a necessidade de Deus. A mulher samaritana chegou diante de Jesus sabendo que precisava de algo. Nicodemos chegou diante de Jesus acreditando que já tinha algo. Esse é um grande perigo espiritual. O pecador evidente muitas vezes conhece a sua necessidade, mas a pessoa religiosa pode acreditar que seu conhecimento, sua disciplina e a sua prática já são suficientes. Nicodemos tinha lei, mas precisava conhecer o autor da lei. Tinha religião, mas precisava de relacionamento. Tinha conhecimento sobre Deus, mas precisava nascer de Deus. Em terceiro lugar, terceiro ponto, o novo nascimento derruba toda a nossa superioridade. João 3 nos coloca todos no mesmo lugar. O pecador precisa de graça. O religioso precisa de graça. O que está longe precisa de graça. O que está dentro da igreja também precisa de graça. A cruz não criou uma categoria de pessoas melhores, ela criou uma família de pessoas perdoadas. E quando esquecemos disso, podemos começar a olhar para outros como inferiores. Podemos pensar: eu conheço mais, eu entendo mais, ou eu estou no lugar certo. Mas o Evangelho nos lembra: se não fosse Cristo, eu também estaria perdido. E em quarto lugar, o verdadeiro zelo por Deus produz humildade. Existe um zelo que vem de Deus, mas existe um zelo que nasce do orgulho. O zelo de Deus nos aproxima das pessoas, mas o zelo humano nos coloca acima das pessoas. Jesus tinha zelo pelo templo, mas morreu pelos pecadores. Jesus confrontava o erro, mas amava os errantes. Ele era cheio de verdade e cheio de graça. E aqui nós concluímos. Nicodemos entrou naquela conversa como um homem religioso, mas saiu daquela conversa entendendo que precisava de uma obra que somente Deus poderia fazer. A pergunta de João 3 não é apenas: Nicodemos nasceu de novo? A pergunta é:
eu nasci de novo? Porque é possível cantar, pregar, servir, conhecer a Bíblia e ainda assim precisar que Cristo transforme o coração. O maior milagre não é apenas Deus mudar nossas circunstâncias. O maior milagre é Deus mudar quem nós somos. Que o Senhor não permita que o meu conhecimento sobre Ele substitua a minha dependência dele. Não permita que minha caminhada gere orgulho, mais humildade. Que eu nunca confie na minha religião, mas que eu venha confiar em Cristo, somente em Cristo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional.